Vamos passar agora à chapa 76, UNB século XXI, professor José Geraldo de Souza Júnior e professor João Batista de Souza. 5 minutos, professor. Cumprimento a todos, inicialmente a DUMB, por cumprir o seu papel de uma mediadora equilibrada nos debates mais importantes desta universidade. Cumprimento os colegas que participam desta festa democrática, desta grande responsabilidade que é levar a UNB a reconstruir o seu presente e inaugurar o seu futuro. A crise tem esta condição de permitir que nós possamos trabalhar aquilo que representou o atraso e a possibilidade de sua superação e instaurar o novo, instaurar a universidade do século XXI. E cumprimentar os que aqui estão presentes em tão grande número, estudantes, servidores, professores, para esse debate que vai permitir, a partir dos discursos que se assemelham, distinguir as diferenças de fundo coladas na sua interlocução, a partir do debate, e não só no currículo dos que se apresentam ao pleito, mas, sobretudo, nas suas biografias. Então, essa é uma oportunidade muito rica, é uma oportunidade rara e é uma oportunidade para nos credenciarmos a essa interlocução. Nosso compromisso, meu e de João Batista, é de, do ponto de vista político, resgatar aquilo que a universidade perdeu, que é o diálogo com a sua comunidade, de forma transparente, cristalina, despojada, aberta. Um diálogo que se perdeu no estilamento de uma gestão que se isolou na burocracia, no seu modo sem autocrítica de vivenciar o dia a dia da instituição e seus compromissos mais importantes. E, por isso, o eixo da nossa proposta é resgatar uma gestão compartilhada, uma gestão que nos permita exatamente recuperar o potencial pleno daquilo que caracteriza uma universidade, a discussão dos seus grandes temas nos seus colegiados atuantes, não só porque se reúnem, mas porque têm pautas significativas, porque são capazes de colocar como prioridade questões que nos desafiam e que nos comprometem. Então, a gestão compartilhada é o pressuposto de uma universidade que se renova. Mas nós temos mais outros 4 princípios que vão demarcar a nossa participação na gestão dos próximos 4 anos. O segundo princípio é o de realmente trabalhar a perspectiva da excelência dos saberes, no diálogo das ciências com as humanidades, com as artes. 2 minutos. E, sobretudo, com o resgate de uma produção de conhecimento que seja relevante e significativa. Queremos uma universidade socialmente responsável, nos seus elementos constitutivos, que seja responsável no sentido de referenciar aquilo que ela produz nas parcerias retrabalhadas. Queremos uma universidade ecologicamente comprometida, que resgate a dignidade de vida. E, pela nossa história, queremos uma universidade que se paute pela ética e pelos direitos humanos, que é a nossa trajetória. Queria que o meu vice, professor João Batista, concluísse no tempo a sua apresentação. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas que estão participando desse processo. Professor José Geraldo, meu colega, mencionou os 5 temas importantes da nossa proposta, ou das nossas propostas. Nós acreditamos, e com isso acho que todos nós estamos no mesmo discurso, que nós precisamos de uma universidade democrática, uma universidade onde todos os segmentos, técnico administrativo, docentes e estudantes, possam participar de modo paritário nas decisões políticas, decisões de patrimônio, de orçamento. E com esse compromisso que eu me juntei ao professor José Geraldo para participar desse momento histórico da universidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Geraldo, professor João Batista. Vamos agora, queria lembrar aos que nos assistem de casa pela TV UNB, UNB TV, Canal 6, esse é um debate transmitido ao vivo, promovido pela DUMB para a escolha do reitor e vice-reitor da universidade. A última chapa a falar, a fazer uso da palavra agora, é a chapa número 72, UNB Viva, aqui representada pelos professores Michelangelo Giotto Trigueiro e Paulo Ramos Coelho Filho. Por favor, 5 minutos, professor. Primeiramente, cumprimento a mesa, os colegas. Boa noite, prezados estudantes, professores, técnicos administrativos desta amada Universidade de Brasília. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o nosso coletivo, a chapa UNB Viva, é uma chapa independente. Nós não temos compromissos com favores, com pequenos grupos, com interesses cupulistas. Também não temos interesse nem proximidade com grupos políticos partidários. Não que isso não signifique uma influência na universidade que precise desse arejamento, mas o nosso receio é com o aparelhamento da instituição. Nesse sentido, nós estamos bastante à vontade no debate, porque nos colocamos com propostas no campo das ideias e aberto ao diálogo com todas as correntes. Nós integramos um coletivo que não é unido por filiação partidária, que não é unido por concepções as mais diversas. O que nos une é o sentimento de apreço e o compromisso com a instituição. Nesse sentido, nós destacamos que a nossa luta e o que nos move nas candidaturas, perdemos aqui em número ao professor Volney, mas o que nos move é o sentimento forte de que a universidade precisa experimentar e deve experimentar uma renovação. Mas uma renovação em que medida? Todas as propostas parecem muito semelhantes. Gostaria de defender com humildade que a nossa chapa identifica um aspecto que tem defendido há pelo menos 10 anos, a necessidade inadiável de que a Universidade de Brasília trace aquilo que temos chamado e caminhe naquilo que temos chamado uma gestão estratégica. Esta expressão para nós tem 3 significados importantes. O primeiro, a dimensão da participação. A participação é fundamental e, portanto, nas decisões, apreciamos fortemente as instâncias colegiadas, os conselhos superiores, desde as instâncias mais elementares, aquelas que chegam ao nível máximo da instituição. O nosso compromisso nesse particular é construir um diálogo, é abrir canais de comunicação com a comunidade e prestigiar esses espaços democráticos de decisão que, infelizmente, foram, lamentavelmente, pisados pelas últimas reitorias. O segundo aspecto que nós destacamos é a dimensão do tempo. É importante, prezados estudantes, professores, técnicos, fazermos o mesmo voo, experimentarmos a mesma lição que os nossos fundadores, quando escreveram obras exemplares, quando projetaram a Universidade de Brasília para um futuro que não é apenas de 10 anos. A gestão estratégica vai nesse sentido. Que futuro queremos dar para os nossos próximos membros desta comunidade? Um terceiro aspecto que nos parece importante na gestão estratégica é a ideia do olhar para fora, do compromisso com a sociedade, com um mundo e uma sociedade em profunda transformação, em escala planetária. A partir daí, organizamos, então, os nossos eixos e as nossas propostas, que vão desde a recuperação imediata das condições de trabalho e de sala de aula, a substituição, por exemplo, no primeiro momento, de todas as carteiras. É impensável que o estudante passe a quantidade de tempo na Universidade de Brasília com as cadeiras inadequadas que nós temos. Temos a proposta de uma parceria forte com a sociedade, valorizando os parques tecnológicos, valorizando a inserção das consultorias júniores, valorizando toda a experiência formativa, porque a universidade, em nosso entendimento, não é apenas
o lugar da excelência